Boa noite, galerinha do Frei Gil, turma do primeiro ano. Que prazer, que bom estar com vocês, nem que seja aqui por alguns momentos, através dessa videoaula, né? Muito importante esse momento do distanciamento social. Isso é para nossa própria segurança, nossa própria saúde, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos vencer todas essas adversidades e em breve estaremos juntos, né? Então, a minha intenção aqui com esse vídeo é alcançar vocês através das mídias, né? E fazer uma revisão e, ao mesmo tempo, chamar a atenção de vocês para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, né? A última aula de produção de texto que eu trabalhei com vocês, eu falei a respeito do gênero do discurso, né? Eu falei desse gênero do discurso na perspectiva aristotélica, e agora nós vamos tratar na perspectiva de Bakhtin. Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que ainda no século III a.C., Aristóteles e Platão, eles já discutiam já a respeito da finalidade do gênero, desses gêneros, né? E aí eles falavam a respeito das características, das suas funções, né? Das funções que esses textos tinham, né, para a sociedade. E aí nós dividimos eles em três, que foram o gênero dramático. Eu falei para vocês que esse gênero dramático ele é representado essencialmente por textos teatrais. Eram textos que eram divididos, que eram usados, quer dizer, para serem dramatizados, e ele se dividiu em duas partes. Nós tínhamos a tragédia e tínhamos a comédia, né? Isso no gênero dramático. Falamos também a respeito do gênero lírico. O gênero lírico, como eu falei para vocês, no gênero lírico não há personagens no gênero lírico. O poeta ele se expressa através de uma voz que fala dentro do poema. Nós vamos chamar de eu lírico. E o eu lírico, dentro desses textos, ele trata exatamente de suas emoções e suas impressões sobre o mundo. E, por fim, nós temos o gênero épico. O gênero épico são textos narrativos, né? É representado essencialmente por textos narrativos. Entre esses textos épicos, nós podemos destacar as epopeias. O que são essas epopeias? As epopeias são narrativas de grandes feitos heróicos, né? Aqui, os autores, eles tratam exatamente desses feitos, dos grandes heróis. E esse texto é feito em terceira pessoa. Pois muito bem. Então, exatamente sobre isso que nós vamos tratar na nossa aula agora, que é a segunda parte, onde nós vamos falar sobre esse gênero na perspectiva de Bakhtin. Tá aqui, eu sou o professor Dário Jorge, né? Quem vos fala. E aí, então vamos tratar da nossa aula de hoje, certo? Vou falar de forma resumida sobre esse importante assunto, tá certo? Deixa eu fazer para cá para vocês visualizarem melhor. Muito bem. Então vamos voltar aqui. Vem para cá. Bom, os gêneros em uma perspectiva atual. Bakhtin e o gênero do discurso. Nós vimos anteriormente na perspectiva aristotélica, de Aristóteles, né? E agora vamos tratar desse gênero na perspectiva de Bakhtin. Bom, hoje em dia é comum, pessoal, nós nos depararmos com textos, diversos tipos de textos em diversos lugares, né? Muitos tipos de textos variados, né? Então, a nossa vida hoje em sociedade ela é permeada por textos, sejam eles orais, sejam eles escritos, sejam verbais ou não verbais. É por meio dos textos
que nós nos comunicamos com o mundo e expomos nossas ideias, opiniões, sentimentos, que e é através desses textos que nós entendemos ou desentendemos com as pessoas, né? Enfim, nós vivemos e convivemos em sociedade e para isso nós precisamos nos comunicar e nós comunicamos através desses textos que nos deparamos no nosso dia a dia. E o que é texto? Para Bakhtin, o texto é o produto da enunciação. E ele é representado por palavras, por imagens, ícones ou qualquer outro código que constitui uma unidade de sentido. Então, tudo aquilo, todo código que nos traz uma unidade de sentido é chamado de texto. Lembrem-se que as imagens podem nos trazer uma unidade de sentido. Você pode ver uma imagem, pode entender o que aquela imagem está querendo, que mensagem aquela imagem está querendo passar para você, certo? Muito bem. Situação de comunicação. O que é essa situação de comunicação? Essa situação de comunicação é o contexto de produção e recepção de um texto. Tá? Então, o que é, pessoal, uma situação de comunicação? Essa situação de comunicação é todo o contexto, toda a situação que nos levou a produzir ou receber um texto. Então, quando eu falo de situação de comunicação, é o contexto em que foi produzido esse texto, né? Discurso. O que é o discurso? O discurso, segundo Bakhtin, o discurso é o uso efetivo da língua, que se materializa em textos nos quais estão envolvidos valores e ideologia. Então, na verdade, o discurso é a materialização da língua. Nessa materialização da língua, pessoal, está envolvido nela o quê? Os nossos valores, a nossa ideologia, a nossa cultura. Então, você conhece o perfil de uma pessoa pelo discurso dela, né? Se o discurso dela vem carregado de valores, de ideologia, ou se ele expõe ali também parte da sua cultura. Então, isso é o discurso, é o uso efetivo da língua. Mas nesse uso efetivo da língua que nós materializamos os nossos valores. Na verdade, o discurso ele é a materialização da língua. Ela se materializa através do nosso discurso, né? Gênero do discurso. O que são esses gêneros do discurso? São padrões textuais construídos socialmente, que se manifestam em textos orais ou escritos. Pessoal, gênero, quando eu falo de gênero, eu falo de tipos de texto. Tá? Porque cada texto tem o seu objetivo, cada gênero do discurso tem o seu objetivo. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês aqui. A carta pessoal. Existem vários tipos de carta, mas a carta pessoal, o nome já está dizendo, carta pessoal. A linguagem da carta pessoal é uma linguagem mais informal, é uma linguagem mais solta, né? Onde você escreve ou fala através desse texto com alguém que você tem intimidade. Então, uma carta pessoal, ela é diferente, por exemplo, da poesia. Ela é diferente, por exemplo, de um abaixo-assinado, que é outro gênero do discurso. Então, o gênero do discurso são os tipos de texto. É os tipos de texto que nós vamos estudar. Está falando de forma resumida, né? O Bakhtin diz aqui, são padrões textuais construídos socialmente que se manifestam em textos orais ou escritos. Por exemplo, nos textos orais, nós temos, por exemplo, o debate, né? O debate é um gênero do discurso, né? Onde nós usamos as palavras, os textos orais,
para defender, para discutir algum assunto. Muito bem. Bakhtin ele considera que há 3 elementos centrais na construção desses gêneros, né, desses tipos de texto. O primeiro, o tema ou conteúdo que se pode dizer naquele determinado momento, ou naquele determinado gênero, digo. O tema ou conteúdo que se pode dizer naquele determinado gênero. Então, cada tipo de texto, nós percebemos que tipo de conteúdo, ou nós usamos o conteúdo adequado para aquele gênero, né? O segundo é o estilo e os recursos linguísticos selecionados para a construção de um gênero. O terceiro é a composição. O terceiro é a composição, ou forma composicional, ou estrutura mínima compartilhada pelos textos de certo gênero. A estrutura mínima. Pessoal, há uma diferença na estrutura desses tipos de texto. A carta pessoal tem uma estrutura, a poesia tem outra estrutura. Vamos ver aqui, por exemplo, o manual de instrução tem uma outra estrutura, né? A forma composicional é um dos elementos centrais para a construção do gênero, certo? Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. O anúncio, por exemplo. O anúncio é um gênero que as empresas utilizam, né, para anunciar um produto. Por exemplo, aqui, essa aqui é muito antiga aqui, ó. Dor de cabeça, toma Doril e a dor sumiu, né? E a dor sumiu. No segundo anúncio aí, a empresa, a marca Maratá, ela promove aí um suco, né? A marca de um suco aí. E aí ele faz no texto aí em destaque assim: prove dessa fruta, né? Ele está falando do suco de jabuticaba, né? Que é um novo sabor. Então ela tem uma intenção clara de chamar a atenção das pessoas que usam essa marca, né? Bom, e as histórias em quadrinho? As histórias em quadrinho também é um outro tipo de texto, né? Diferente do anúncio, do cartaz que nós estamos estudando, né? Tá aqui. Quem não gosta da história do Cebolinha, né? E eu particularmente gosto muito da Mônica, do Chico Bento. Então são historinhas interessantes, né? Que é um outro gênero textual, né? Nós temos aqui também o manual de instrução. O manual de instrução é outro tipo de texto. No manual de instrução, ele tem o manual de instrução, pessoal, ele tem uma função específica, que é ensinar você sobre o funcionamento de alguma coisa. Tá? Por exemplo, você compra um celular novo, tem um manual de instrução ali para você saber manusear o seu celular, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui um texto, um manual de instrução de como preparar uma vassoura. A vassoura, né? Como preparar a sua vassoura mágica. Tá? E ela vai dando as instruções aqui, como é que faz, né? Amarre um feixe de ramo seco, aí enfie um cabo de vassoura no feixe, aí ele vai dando as instruções. E aí a segunda parte, eles vão ensinar, a bruxa, né? Claro, vai ensinar como é que se voa. Como é que se voa na vassoura, né? E por último, por fim, nós temos a poesia. Quem não gosta de poesia, né? Tem muitos alunos que gostam de poesia. As meninas, principalmente, gostam de poesia. Aí eu tenho um trechozinho aqui de uma poesia de Luiz de Camões, né? Que diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então é isso, pessoal. De forma resumida, nós temos aí o que é os gêneros, né? Na visão de Bakhtin. Então, estudem, acessem o material para que vocês possam se sair bem
nas avaliações posteriores, tá certo? Um abraço a todos, né? E tenham uma boa noite.